Fala, meus amigos, de volta aqui agora com a última aula do módulo de visuais, tá? Nós tivemos aí 14 encontros para discutir. Se a gente pensar só nas obras, 14, né? Mas outras videoaulas apareceram aí no percurso, no início lá, de orientação e tal. 14 aulas para a gente poder analisar as principais informações que você precisa sobre as obras de visuais para sua prova. A gente tentou colocar para vocês o principal que você precisa saber, tá? Aqui no nosso curso completo, se você está assistindo essa aula do curso completo, você também vai ter acesso a gente vai colocar, né, as questões que caíram nas provas anteriores. Eu vou gravar as aulas, está faltando um pouquinho das aulas ainda, a gente vai complementar. Eu vou gravar as aulas comentando essas questões, né, essas questões que caíram. Mas eu já pedi para a equipe, e em breve vocês vão receber aqui no curso de vocês, as questões anteriores das provas de 2017, 18 e 19, tá? Em breve estará aqui no final. Vocês vão receber essas provas, as questões resolvidas, os itens comentados pela equipe de professores aí que eu já solicitei. De português, matemática já tinha, né? Português, matemática, física, química, biologia. Então, e filosofia e história, tá? Essas disciplinas aí podem ter certeza que estarão contempladas aqui e a equipe está correndo atrás para disponibilizar para que você amplie o seu nível de estudo, tá? Então aqui você compra um curso de análise de obras, mas você ganha um monte de outras coisas, tá? Esses cursos não estão fechados, a gente sempre está incrementando e enriquecendo alguma coisa aqui, porque a gente entende que isso vai agregar para vocês, tá bom? Então, sigamos para a análise de hoje. Atrás da estação é a obra de hoje, tá, pessoal? Do Cartier, do Henri Cartier, tá? O que acontece, pessoal? Essa última obra, ela é uma obra que é uma fotografia, na verdade, tá? Então, se é uma fotografia, uma das primeiras coisas que eu tenho que ficar de olho aqui é um pouco da história da fotografia, tá? Então, por que essa fotografia está aqui? Por que esse cara que tirou essa fotografia foi escolhido, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, tá? Então, significa que esse cara não deve ser qualquer um no meio da fotografia, tá bom? E essa fotografia talvez não é só mais uma da história da fotografia. E é isso mesmo, tá? Sempre as obras aqui, elas são escolhidas porque elas têm um contexto grande por trás, tá bom? Essa obra aí, pessoal, essa foto, né? Ela, no primeiro momento, você olha uma foto preto e branco, tirada em 1932, ao lado da estação de São Lázaro, tá? E ela aparentemente é uma foto normal, né? Uma foto simples, que tem um homem ali, o vulto de um homem pulando ali a poça de água, uma paisagem lá no fundo, algumas coisas lá no fundo, me parece uma foto normal, tá? O detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Essa foto, ela foi tirada numa época em que conseguir tirar uma foto dessa não era para qualquer um, tá? Por isso que, então, essa foto ficou tão relevante. As câmeras fotográficas, pessoal, aqui na época da Kodak, ainda a Kodak começando aqui no mercado, as câmeras fotográficas, a fotografia, pessoal, ela data de 100 anos antes. Os primeiros ensaios ali de fotografia, as primeiras imagens obtidas pelo processo químico ali e tal, ela acontece lá em 1832, 35, até um pouquinho antes, dependendo do cara, os primeiros testes. Alguns físicos foram testando o filme, a revelação do filme, essa ideia do filme. Aí vem um cara e descobre, pensa na ideia do positivo e negativo, tá? Até pouco tempo a gente ainda tirava foto desse jeito. Vocês provavelmente não, mas os pais de vocês, se vocês perguntarem como é que funcionava o processo de fotografia, até pouco tempo atrás, 1900 e alguma coisa, em 1990 e alguma coisa, vocês tinham uma fotografia com uma câmera fotográfica grande, em que você encaixava um filme dentro dela, um rolo de filme, parecendo aquele filme de cinema, né? E aí você tinha lá e você comprava na loja um filme de 12 poses, 20 poses, 32 poses, 36 poses e por aí vai. Cada pose era foto. Então você batia o clique, já é uma pose.
Então quer dizer que cada filme que você comprava, se você comprava um filme aí de 12 poses, você só podia tirar 12 fotos. E às vezes essas fotos, você tirava a foto, mas ela queimava o filme. A gente falava queimava o filme. Porque a foto, quando ia revelar, você tirava todas as fotos, todas as 12 fotos. Aí você tirava esse filme e levava lá na loja. O cara pegava na loja, revelava, transformava esse filme em uma foto para você, do tamanho que você quisesse, que você comprava, né? O que acontece? Às vezes, dependendo da luminosidade ou do jeito que você batia essa foto, ela queimava, ela borrava, não saía nada. Então você perdia aquela pose. Então de 12 poses, às vezes salvava 8, 6 poses. Você comprava um filme de 12, que era para ter 12 fotos em tese, e você só tinha 6, às vezes. O filme de 36 era o melhor, porque mesmo que se estragasse, você ainda ia ter um tanto bom, né? Você conseguiria bater bastante foto ainda sem precisar trocar o filme. Então esse, pessoal, é um contexto de 1990 alguma coisa, 96, 98, 97. As câmeras digitais, elas vão surgir no final ali de 1990, já na virada do milênio, 2000, nos anos 2000, as primeiras câmeras fotográficas começam a surgir ali em 2000, né, e era caríssima, né, no Brasil, estou dizendo aqui no Brasil, né, elas chegam aqui no Brasil bem depois. Então é o que acontece, pessoal. A gente tem essa dificuldade já que ontem praticamente, se a gente pensar no tempo histórico, era ontem, tá? E as câmeras que a gente tinha em 1990 eram câmeras muito parecidas com essa aqui do Cartier. Era um pouco menor, lógico, um pouquinho menor, mas era mais ou menos nesse nível aqui, tá? Que você abria, colocava o filme lá dentro. Aqui, pessoal, o Cartier tirou essa foto em 1932. Talvez, muito provavelmente, vocês assistiram o seriado Chaves aí, vocês sabem aquela câmera que tinha um tripé, aquela câmera que você escondia o rosto debaixo do pano para bater a foto e tal, que era um caixotão. Era mais ou menos as câmeras que você tinha aqui nessa época. As câmeras comuns, as câmeras de alta qualidade, era desse tamanho nessa época aqui, mais ou menos, tá? Então, para você sair na rua, tirar uma foto de rua, não era comum. Aqui é que estava começando a ficar comum, com uma câmera mais ou menos parecida com essa do Cartier, um pouco maior. Então, ele começa, um dos primeiros fotógrafos da história a começar a tirar foto de rua, tirar foto na rua mesmo, de pessoas, de paisagem, com uma câmera que não fosse aquela câmera lá que a gente viu no seriado do Chaves, aquela câmera do caixotão, uma câmera mais desenvolvida, né, mais evoluída. Mas além dessa dificuldade de você sair de uma câmera de caixotão, de tripé, para ir para uma câmera que você tira desse jeito aqui, ele pode até ter usado um tripé nela, mas de qualquer maneira a câmera era menor, era mais reduzido, tamanho bem mais prático. Você não conseguia tirar fotos, primeiro, colorida, você não tinha foto colorida aqui ainda, tão popular, assim, os primeiros ensaios aí acontecem um pouco depois de fotos coloridas. Então você tinha foto preto e branco aqui, e você tirar uma foto, pegar aquele momento, capturar o momento também não era para qualquer um, você tinha que ficar ali esperando e tal, e tirar aquela foto, bater aquela foto no momento exato. E foi isso que ele fez. Então essa foto aqui, ela é um marco no jornalismo de você capturar aquele momento certo na hora certa. Você vê às vezes fotos recentes aqui, na internet, daquele fotógrafo que capturou aquele exato momento. Seja do choro de um atleta, o exato momento que ele consegue cravar alguma coisa, um exato momento de uma agressão, e isso materializa a capa de um jornal, de uma revista às vezes. Então, assim, essa técnica, essa qualidade do artista de sentir o momento certo, dele ter a sorte também, que o Cartier falava nisso. Você tem que ter sorte também para capturar um momento desse. Então, o Cartier, ele foi um cara que ele conseguiu materializar um dos primeiros momentos, assim, de pegar a captura do momento certo na hora certa. Então ele começa a ficar até popular posteriormente a ele, você ficar esperando e bater a foto e capturar o momento certo na hora certa, tá? Então ele capturou aqui uma pessoa, para alguns aí vão colocar que seria um empresário correndo, atrasado, de repente para pegar o trem ali, tá? Pela roupa que ele usa, o chapéu e tal, a roupa toda ali mais social. Muitos vão colocar que trata-se de um empresário. E na paisagem aqui, pessoal,
A gente percebe que tem uma escada, parece que ele pula essa escada, ele pisa nela, ele dá aquele salto para escapar da água. A gente percebe restos de construção, né, uns círculos aqui e tal, uma grade, uma pessoa aqui observando, um carrinho aqui e um relógio, a paisagem das casas ali do fundo e um cartaz publicitário aqui, ó, um cartaz aqui. A gente percebe a água está refletindo as imagens e tal, e aqui você tem, ó, meio que até uma simetria, ó, desse cara, uma imagem simétrica, ela está totalmente refletida aqui embaixo, ó. Então isso aqui também é uma coisa que valorizou essa foto do Cartier, porque além dele materializar o momento certo, na hora certa, do cara saltando, ele pegou o cara meio que no ar ainda, praticamente dando o primeiro toquinho no chão. Então ele não estragou o movimento, ele pegou o cara praticamente no ar, certo? E essa imagem, ela refletiu embaixo e deu essa simetria. Só que a imagem a gente vai ver que ela tem simetria em quase toda a sua composição. Pessoal, olhando só isso aqui de início, uma questão de física, de reflexão aqui, gente, mas isso aqui de meio material, do reflexo, do número de imagens. Gente, isso aqui é um prato cheio para a banca Sebrasp colocar uma questão de prova de física aqui, gente, de espelho, de reflexão, refração. Tempo inteiro. Aqui, isso aqui, quando eu olho, eu já vejo a questão de física. Então, muito cuidado com essa obra do Cartier para poder cobrar essa parte da física, tá? A parte um pouquinho da fotografia que a gente conversou, eu coloquei no material no resumo em PDF para vocês também, então a gente tem que estar por dentro um pouquinho. E aí a gente vai avançando para conversar mais, que eu separei mais coisas aqui para vocês, tá? Então tem um pouquinho da história do Cartier. O Cartier, ele veio falecer, pessoal, ele já estava com 96 anos, ele veio falecer já nos anos 2000, então ele viveu bastante aí, né? E ele é considerado como sendo o pai da fotografia de rua ou da reportagem fotográfica, tá? Ele é inspiração. Então lembra qual eu falei lá do Lautrec, lá da Jane Avey, que ali é o pai da publicidade? Aqui eu tenho o Cartier sendo o pai da reportagem fotográfica de rua, né? Da foto de rua, de capturar esses movimentos, tá? Então por isso que essa obra aparece aqui nesse contexto. Então eu coloquei para vocês aqui um pouco da breve história da fotografia, um pouco do contexto, mais ou menos, da época ali da fotografia, mais o início, né? Um pouquinho do início, para você entender como é que estava um pouco antes, tá? E quem é dos primeiros aqui da fotografia, tá? E deixei o link também para vocês poderem avançar um pouco. E aqui é onde entra a nossa obra, tá? Eu enumerei para vocês não vão encontrar essa numeração em lugar nenhum. Eu elaborei isso aqui especialmente para vocês, que é justamente para a gente entender a situação, fazer a leitura dessa imagem, tá? Então ele capturou com uma câmera de 35mm sem flash, tá? E ele materializou isso e deu o clique, e ele fala que ele deu sorte do clique bater exatamente com essa imagem, porque ele poderia ter atrasado um pouco o clique e já a perna do empresário já está encostado na água, ele perdeu o cara da cena. Então ele deu um clique e conseguiu cravar tudo, tá? Então na imagem 1, a gente consegue ver ao fundo, tá? A gente tem algumas composições aqui ao fundo, algumas pessoas aqui, algumas casas aqui no fundo e um relógio aqui ao fundo, né? A gente percebe a água da chuva aqui no 2, ó. Eu coloquei 2, mas é toda essa água, todo esse brilho que a gente está vendo, mas eu coloquei o 2 ali para aproximar ali dele, tá? E o 3, né, que é o empresário. O 3 aqui é o empresário que está pulando a poça de água, tentando atravessar a poça de água. Tem uma escada que é o chão quebrada, tá? A escada eu coloquei como sendo o 4. E aí Cartier ele tirou a foto no momento em que o homem saltava da escada de volta para a água, né, adicionando uma camada de contraste entre a pressa do homem e a quietude da água. Então, para muitos, essa foto é uma obra de arte, porque ele consegue trazer esse sentimento na foto de mostrar a pressa de uma pessoa e a quietude dessa água, tá? Que essa quietude dessa água, ela acaba deixando isso
quando ele pula fora da escada e a escada gera essa ondinha. Essa ondinha ela vai aqui em volta da escada avançando lá para frente, né? E para cá também. Então, mais um sinal de conteúdo de física, ondas e oscilações, tá? Beleza, voltando aqui. Então, grave essa informação. Pressa do homem contrastando com quietude da água, tá? Outra coisa que eu quero, vem aqui comigo, 4 e 5. 4 é a escada, 5 é o quadro. Muitos críticos aqui vão colocar que há uma combinação da escada deitada no chão e o pôster na parede, tá? Que de certa forma funciona como sendo uma paródia da própria estação do trem. Porque aqui, ó, esse homem, ele pulando aqui a escada, ele parece ser um bailarino que está contrastando com esses bailarinos aqui da imagem. Eu vou dar um close aqui para vocês, ó. O quadro aqui, ó, o outdoor aqui, né? Ele traz bailarinos, porque aqui é justamente um quadro de uma propaganda, né, de um espetáculo. Então você tem os bailarinos aqui e você tem ele. Então esse movimento que ele faz a partir da escada nos leva a olhar também para os bailarinos. E você percebe a reflexão dos bailarinos aqui, ó. Os bailarinos estão aqui e eles estão refletidos bem aqui, ó. E você tem aqui o quadro também sendo refletido encostado na escada praticamente. Eles estão apontando para a escada, né? Então muitos autores vão colocar que isso aponta para a escada, tá? Então isso aqui é importante a gente ficar de olho, tá? Por isso que eu quis destacar isso aqui para vocês. A prova pode cobrar essa leitura, né? O 6, pessoal, o 6 aqui é esse homem que aparece aqui ao fundo que a gente só vê o vulto dele, né? Um ser oculto ao fundo reflete o próprio Cartier e suas astutas técnicas de tirar fotos. Então aqui você tem um homem observando. Que esse homem observando, ele pode contrastar com o próprio Cartier que está aqui do nosso lado assistindo a cena. Esse homem pode ser uma referência ao próprio Cartier acompanhando a cena, tá? Esperando o momento certo para dar o clique. O 3 e o 7, pessoal, o 3 aqui é o empresário e o 7 é o cartaz ali, né? Quando o homem salta sobre a água, parece evocar os dançarinos do pôster na parede atrás dele. Foi o que eu falei para vocês, né? A gente tem os dançarinos e a gente tem o cara aqui. Há um link ali, né, entre a composição. E o 4, 8 e 9, as ondulações aqui em 8, as ondulações em 8 aqui, faltou até a ondulação aqui, eu vou colocar depois para vocês. As ondulações em 8 aqui, pessoal, que estão mais ou menos por aqui assim, ó, eu posso colocar por aqui ou aqui embaixo, né, são as ondulações da água, elas aproximam-se ali e elas imitam as peças curvas de metal na proximidade em 9. Então essa curvinha aqui, ó, ela está formando aqui uma ondinha, uma curvinha, e de repente elas podem imitar essas curvas aqui, ó, que parece pedaço de ferro, pedaço de cano, tá? Elas parecem ter uma relação, assim, pela curvatura com essas aqui, ó, com essas curvinhas aqui. Então isso é importante também a gente fazer essa leitura, tá? Então a foto foi tirada em 1932, no início da carreira como fotógrafo do Cartier, ele tinha menos de 30 anos aqui. A imagem se tornaria o exemplo por excelência de Cartier do momento decisivo. Existe um termo na fotografia chamado momento decisivo, né, que é você saber dar o clique no momento decisivo para capturar e materializar, imortalizar uma cena. Esse é o momento decisivo que foi criado pelo Cartier, tá? Então, esse termo ele parece até lírico mesmo, pela capacidade de imortalizar uma cena, né? Como se fosse uma cena de filme mesmo, né? E é um estilo rápido, móvel, né? E tal, de você produzir ali a fotografia moderna. Hoje as câmeras elas são mais avançadas, então ela consegue dar muitos cliques por segundo, né? Então facilita. Hoje está fácil. Na época do Cartier era só um. Então, um de cada vez, demorava para dar o outro clique. Então, para ele era muito mais complicado. Então, uma coisa também que é possível perceber, tem essa ponto circular, essas coisas circulares,
é preciso perceber uma aproximação aí com geometria, tá? Ele trabalhava muito, ele buscava um local para poder trazer uma geometria, tá? Então essa questão do reflexo do homem em primeiro plano e se repetindo na cerca também, isso pode ser uma geometria, tá? Você tem aqui, ó, o reflexo do empresário, você tem o reflexo da cerca e você tem o reflexo do homem que observa. Isso é geometricamente, né? Você tem uma simetria, um eixo de simetria ali, né? Nas próprias casas ali também a gente pode perceber um pouco disso, né? A forma de um triângulo e tal. Então você começa a ter elementos geométricos na composição da imagem, tá? E aí, pessoal, além disso, aqui é colocado para a gente complementar essa análise, ele estava passando por um canteiro de obras, né, com essa cerca temporária. Enquanto passava, ele colocou a câmera entre as tábuas de uma madeira, que a cerca bloqueou completamente seu visor com uma parte da lente e tirou a foto. Então aqui, essa foto ela teria um outro pedacinho, né, teria uma outra parte, mas que não aparece aqui, mas ele conseguiu materializar a parte mais importante, tá? Em relação à análise, a gente colocou mais detalhes aqui para vocês, mas para a gente fechar a análise da foto como um todo, a gente também, alguns autores vão defender que a leitura dessa foto, ela tem uma sequência que ela acaba sendo obedecida pelos nossos olhos, querendo ou não. A própria foto, da maneira como Cartier ele materializou, registrou, ela faz com que os nossos olhos, eles se comuniquem na foto numa sequência lógica. Existe uma área da fotografia especializada nisso, de você deixar a câmera ali no jeito e capturar a cena de forma, já pensando de que maneira o leitor vai fazer a visualização daquela imagem, a conexão ali dos elementos da imagem. Então, essa leitura, eu coloquei aqui em números para vocês, essa numeração não é a mesma anterior, até por isso que eu coloquei em cor e fonte diferente, mas quando a gente bate o olho nessa foto, para a maioria dos analistas aí, a primeira coisa que a gente olha é o empresário. E a segunda coisa que a gente olha é de onde ele está vindo, que é da escada. Tá? Uma das primeiras coisas que a gente olha. Pode ser que você não, mas assim, em linhas gerais, nosso olho tende a olhar primeiro para ele e não para outro lugar, e depois para a escada para saber de onde ele está pulando. Quando a gente olha para a escada, a gente acaba olhando para o movimento da água que a escada acaba gerando, tá? E na sequência, a gente acaba vendo que tem uma escada, a água está aqui e tem uma obra e esse monte de coisa aqui do lado, normalmente é um outro olhar que a gente acaba tendo. Quando a gente olha para a escada e para o movimento da água, a gente acaba olhando para cá também, tende a olhar para cá e para cima. Então, ou você olha para cá, ou você olha para cima, ou você olha para os dois, para você entender qual é a cena, de onde esse cara está saindo. Então, primeiro você olha para ele, depois você olha de onde ele está saindo. E de onde ele está saindo é da escada. A escada está jogando uma onda para lá e para cá. Para lá tem resto de obra, para cá também. Então, você tende a olhar para lá e para cá para entender quem é esse cara e de onde ele está vindo. Para você entender um pouco do que está acontecendo na cena. No segundo momento, você acaba olhando para cá, né? E olhando esse cara que está parado, que é uma outra pessoa, porque você começa a procurar outra pessoa na cena. E aí você tem aquele moço lá de trás da grade olhando, tá? E depois você tende a olhar para a grade em si, para as grades em si, e para a grade e a hora que você olha para o homem também, você tende a olhar no mesmo nível de altura para o cartaz, e do cartaz você tende a olhar para a grade, para os espetos aqui da grade, e da grade você acaba olhando para todo o resto aqui da composição, tá? Essa é uma sequência que é colocada e que, por se tratar de uma imagem não linear, ou seja, você não olha uma sequência dela reta, você olha para vários pontos ali, ela acaba trazendo uma experiência diferente para os olhos, o seu olho acaba sendo atraído pelos elementos simultâneos, e aí acaba tendo uma sequência no olhar, o seu olho acaba buscando sequências. Então, eu coloquei aqui para vocês essa sequência, é um dos autores, essa sequência eu trouxe de um dos analistas aí na nossa referência, tá? Que ele sugere que essa sequência seria feita dessa maneira. Uma das possibilidades
seria dessa maneira, tá? E essa questão de que o reflexo da água, ele praticamente consome 3/4 da cena, tá? Essa grande poça, ela consome quase toda a cena. Se a gente for olhar, é verdade, ó, porque olha, aqui, ó, ela pega tudo isso aqui, ó. Então é praticamente 3/4 mesmo da cena aí. Se a gente for dividir de outra maneira também, né? Acaba sendo 3/4 da cena, ou muito próximo disso, tá? Então ele conseguiu captar, pessoal, essa tensão causada pelo homem que quase toca na água, e isso cria também uma expectativa. A gente aqui, ó, pelo fato de não ter o movimento, claramente a gente percebe que ele não tocou ainda na água, porque senão teria a ondinha aqui, tá? Então ele está aqui quase tocando na água, mas gera a expectativa do que vai acontecer depois. É uma foto também emblemática nesse sentido, porque faz com que a gente crie essa expectativa. O nosso cérebro, ele já acaba pensando nisso, tá? E nessa imagem congelada ali, e a gente tenta deduzir na sequência o que vai acontecer, né? Então essa seria a sequência de olhar a imagem do Cartier, tá? E é mais ou menos essa leitura que é feita na análise crítica de uma foto. Você tenta buscar para onde seu olho está querendo ir quando você fixa o olhar. Primeiro você localiza o elemento central da cena, e dali você vai buscando qual é o segundo elemento. Aquele primeiro elemento te leva para onde? E depois para onde? E depois para onde? Isso é uma análise visual, inspeção visual, que uma foto tende a provocar na gente quando a gente faz uma análise crítica dela, tá? E é por isso que muita gente enxerga muita teoria da fotografia dentro dessa foto do Cartier. Por isso que ela é tão importante para a história da fotografia, tá? A prova pode cobrar de que maneira isso da gente, pessoal? Ela pode cobrar as características da imagem, tudo que a gente conversou, tem até um pouco mais de coisa que a gente deixou para você dar uma lida. A origem da foto no mundo ocidental, que é o textinho que a gente colocou lá. A questão da luz, da reflexão, da refração da luz, eu já comentei para vocês que das duas anteriores que eu comentei que poderia cair, talvez essa é a que mais tem chance de cair na física. E o contexto da Revolução Industrial também, né? Porque aqui a gente está já no período pós, já quase caminhando ali para um avanço. Então, a gente está aqui no contexto do período entre guerras também. Então, é importante essa análise, tá, pessoal? Então, essa é uma obra para a prova discutir fotografia com a gente. História da fotografia, importância da fotografia e a aplicação da fotografia no nosso cotidiano, a importância, né, dessa arte aí, dessa variação da arte que nós temos, da arte visual, tá bom? Fechamos aqui nosso módulo, então, de visuais, e aí se você está vendo esse vídeo pelo curso completo, nos vemos, então, no próximo módulo. Um grande abraço a todos vocês.